todos, meu nome é Luciano e a aula experimental de hoje no Laboratório de Química Experimental será a aula 08 sobre reações de precipitação. Então, o objetivo principal é demonstrar as reações de precipitação e a sua ocorrência em relação às reações de dupla troca. Então, inicialmente, nós temos na bancada algumas soluções que serão utilizadas. Então, nós temos o nitrato de prata, nitrato de chumbo, sulfato de sódio, cromato de potássio e cloreto de ferro. Essas soluções já foram preparadas e procederemos então às reações utilizando cloreto de sódio, iodeto de potássio, cloreto de bário e ferrocianeto de potássio. Então, sempre tomar o cuidado no momento de realizar esses experimentos na bancada. Primeiro, utilizar luvas. 2, utilizar óculos de segurança. 3, utilizar o jaleco e dessa forma proceder aqui o experimento. Então, na parte inicial, procederemos inicialmente a utilização no tubo A, que apresenta então 2 ml de nitrato de prata, e faremos a adição de 2 ml de cloreto de sódio e uma pequena agitação. Na sequência, serão utilizados 2 ml do nitrato de chumbo do tubo B, com 2 ml de iodeto de potássio, que se encontra no balão volumétrico. Na etapa seguinte, 2 ml de sulfato de sódio do tubo C, com 2 ml de cloreto de bário. No tubo D, 2 ml de cromato de potássio, com 2 ml de cloreto de bário. E finalmente no tubo E, 2 ml de cloreto de ferro 3, com 2 ml de ferrocianeto de potássio. E desta forma iremos verificar a ocorrência destas reações químicas. Faremos uso do cloreto de sódio. Então nós temos aqui a solução. Vamos utilizar um pipetador automático. Nós temos aqui 1 ml. Mais 1 ml. Vamos retirar aqui a ponta do pipetador. Conforme observado, a ocorrência de uma reação química, faremos uma pequena agitação e vamos manter em repouso e posteriormente voltaremos então ao tubo A e verificar o que aconteceu. Agora vamos utilizar a solução de iodeto de potássio. Então, com o pipetador automático, vamos transferir 1 ml para o tubo B, que contém nitrato de chumbo 2, mais 1 ml de nitrato de chumbo 2. Da mesma forma, faremos uma pequena agitação e vamos manter em repouso. Vamos retirar a ponta. Agora utilizaremos uma solução de cloreto de bário. Então, conectando a ponta do pipetador. Transferindo para o tubo C. De sulfato de sódio, 1 ml. E mais 1 ml de cloreto de bário. Então procederemos à agitação. Então, conforme observado aqui,
A solução ficou na cor branca e deixaremos em repouso para observar o que irá ocorrer. Temos ainda mais uma reação do dicromato do cromato de potássio com cloreto de bário. Vamos transferir 1 ml dessa solução de cloreto de bário. Mais 1 ml, totalizando 2 ml. Mesma situação, vamos agitar e manter em repouso. Vamos desconectar aqui a ponta do pipetador e finalmente procederemos então para o tubo E. Então, a transferência de 2 ml de ferrocianeto de potássio, 1 ml. É perceptível uma mudança de cor no tubo E, que contém cloreto de ferro. E mais 1 ml a ser transferido. Então, vamos fazer uma agitação. No tubo E. E manter em repouso. Então, quando nós falamos em reação de dupla troca, normalmente é uma reação que ocorre do cátion de um sal junto ao ânion de outro sal para a formação de um novo produto. Essa reação pode ocorrer mediante mudança de cor ou ainda, no caso, se dá pela formação de um precipitado, e isso ocorre pelo excesso de um dos reagentes participantes dessa reação. Então, vamos fazer uma pequena análise dos tubos. Então, o tubo A, conforme pode ser observado, já ocorre ou pode ser observada a formação de um precipitado branco. À medida que essa reação ocorre, parte dessa solução que está esbranquiçada, que contém um dos sais insolúvel, tende a precipitar e com isso você vai ter a formação de duas fases, uma fase líquida e uma fase sólida. Nesse caso específico, é possível perceber que teremos a formação de dois reagentes. Então, equacionaremos a reação do tubo A de forma que fique mais claro o que está ocorrendo em relação à reação química citada. Então, utilizaremos aqui esta folha para indicar a reação. Então, nós temos no tubo A originalmente AgNO3 mais utilizamos uma solução de cloreto de sódio, NaCl, lembrando que é sempre importante verificar as cargas tanto dos cátions como dos ânions. Então temos para a prata Ag+, nitrato carga negativa, monovalente, sódio carga 1+, cloro carga negativa, ânion. Então nós sabemos que o cátion, nesse caso, é o Ag, Na+, e o ânion será NO3, Cl-. Como é uma reação de dupla troca, teremos que Ag irá se ligar ao cloro e o NO3 com o sódio.
Com isso, teremos como produto dessa reação AgCl, que é o cloreto de prata, mais NaNO3, que é o nitrato de sódio. Desta forma, nós precisamos identificar agora quem que é a solução que está esbranquiçada naquela imagem anterior e quem que é o precipitado. Então, se nós voltarmos ao tubo, teremos aqui já a formação de uma quantidade maior de precipitado. Se deixarmos por mais tempo nessa condição de reação, a tendência é formar duas fases, uma transparente, que é a fase líquida, e uma outra, que é o sólido precipitado. Portanto, vamos identificar os reagentes. Nesse caso, o cloreto de prata, os cloretos, de forma geral, são solúveis, né? Temos um grupo de exceção, sendo que a prata é uma destas, e com isso temos então que o cloreto de prata é o precipitado da reação que ocorre no tubo A. E a solução é o de nitrato de sódio. No tubo B, temos então a reação de nitrato de chumbo com iodeto de potássio. Conforme observado no tubo, temos a formação de um precipitado e a formação de uma solução líquida. É possível observar que uma pequena fração, partículas que se encontram no interior da fase líquida, estão precipitando, formando a fração sólida. Neste caso específico, o precipitado a ser formado será o iodeto de chumbo. Vamos ao tubo C. Também podemos observar uma reação aqui ocorrendo, um precipitado formado, que é o corpo de fundo, e temos a fração líquida. Ainda assim está ocorrendo a reação. Então, nessa reação entre sulfato de sódio mais cloreto de bário, o sal formado como precipitado será o sulfato de bário, enquanto que a fração líquida será de, então, cloreto de sódio. Vamos para o tubo D. Temos então aqui bem perceptível já essa reação, obviamente ocorre em função das quantidades estequiométricas estipuladas. Então era uma reação do cromato de potássio mais cloreto de bário. Neste caso, a fração líquida corresponde ao KCl, que é o cloreto de potássio, porque os sais de metais alcalinos são solúveis na sua totalidade, e com isso o precipitado formado é o cromato de bário. E finalmente temos a última reação, esta aqui já um pouco mais difícil de visualizar, menos perceptível, é uma reação do cloreto férrico com o ferrocianeto de potássio. Como havia mencionado anteriormente, essa reação ela vai formar como produto da reação o cloreto de potássio. Nesse caso, o cloreto de potássio é um sal de metal alcalino solúvel, e o produto que irá formar o precipitado ao fundo será então o ferro cianeto, que nesse caso irá ocorrer uma separação. Bem, então com base nesses experimentos, fica o desafio de preencher as reações químicas nos tubos B, C, D e E identificar, portanto, os precipitados formados e também com relação às cores apresentadas nos tubos de ensaio. Então, encerramos aqui a aula de Química Experimental, Laboratório, com as reações de precipitação.